Tcharam! Ao vivo, mais uma live da hora nona. Meio sem voz, mas vamos assim mesmo. Quem fala mais é o convidado, então deixa ele falar. Hoje estaremos com o missionário Jack Douglas. Ele é da missão Semear e atuou na Europa. Ele vai contar essa história pra gente. Esperar um pouquinho ele chegar aí. Boa noite a todos que estão chegando. Ai, ai. Vamos esperar um pouquinho. Ai, ai. Cadê o povo? Cadê o missionário? Chegou. Boa noite, meu querido. Boa noite, pastor, paz do Senhor. Mas tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui. Que bênção. Então, conta um pouquinho aí da sua história, faz um breve resumo. O pessoal vai entrando, vai chegando, mas essa live vai ficar salva no nosso IGTV e também vai para o nosso canal no YouTube. Então, não se preocupe com as pessoas que ainda não chegaram, depois todo mundo vai ter a oportunidade de ver desde o início. Então já começa aí contando um pouco da sua história, por favor. Travou lá. Oi. Travou aí, meu querido? Pois é, eu creio que a internet aqui não é muito boa. Não, mas até que tá boa, sim. É. Costuma ser pior do que isso. O Instagram é meio complicado mesmo. Que música é essa? Pode, não sei se você me ouviu, pedi para você contar a sua história Ok. de conversão, de chamado, onde foi, como que aconteceu. Então, desde pequeno, eu já era levado para a igreja. E desde pequeno, eu creio que aos 10 anos, Deus já tinha tocado no meu coração. Eu era aquela criança que amava a igreja, amava Jesus. E, bem, o Senhor sempre tocou no meu coração. Quando eu entrei na Polícia Militar, que foi em 90, depois que eu fiz academia, quando eu estava na academia de polícia, na verdade eu estava desviado, e o Senhor me chamou de volta. Então, na academia, o Senhor me chamou de volta, tocou no meu coração. Então, eu entrei na polícia, trabalhei na polícia durante 3 anos, 9 meses e 10 dias. E eu gostava de ser policial militar. Só que aí eu ia para a igreja, eu ia armado para a igreja muitas vezes, porque da igreja eu saía para ir trabalhar. Eu era motorista de rádio patrulha na igreja. Mesmo participando da igreja, eu era motorista de rádio patrulha. E então, mas eu sentia um fogo ardendo no meu coração por missões. Eu me lembro uma vez que eu fui para a igreja, o pastor me abraçou e falou, rapaz, está armado? Eu falei, pastor, que eu vou para o meu trabalho, mas eu tenho um desejo no meu coração de fazer missões. E o pastor Hermenegildo, bispo Carneiro, já falecido, ele falou para mim, faz aquilo que está no seu coração. Então, eu decidi deixar a polícia militar. Mas mesmo quando eu estava na polícia militar, eu passava por várias situações aonde que eu via a direção de Deus, Deus me chamando. E quando eu ia numa ocorrência policial,
E às vezes a gente dava com situações e Deus falava no meu coração que tinha um propósito na minha vida. Então eu me lembro assim que num dia eu fui entreguei a Rádio Patrulha, eu sempre andava bem armado, eu andava com uma pistola 7,65 prata, que eu tinha comprado, eu andava com revólver calibre 38 no meu coldre, e no banco da viatura eu tinha uma escopeta calibre 12. Porque quando eu ia na polícia eu era muito magrinho, então eu andava sempre com os camaradas fortes, eles pegavam o bandido e eu falava, você está preso em nome da lei, e levava ele para a cadeia. Mas chegou o momento que um domingo, eu creio, eu entreguei a Rádio Patrulha, fui para casa e o Espírito Santo falou forte no meu coração. Por que você não deixa tudo para fazer a minha obra? E eu falei, Senhor, se é da tua vontade, abre as portas e eu vou deixar a polícia militar. Então eu entrei em contato com o seminário da Missão Antioquia, no Vale da Bênção, em São Paulo, e eles me aceitaram como aluno. Eu fui no quartel, no 1º batalhão de Maruípe, e falei na época com o capitão Nilo, eu falei, capitão, eu vou deixar a polícia militar. Aí ele falou, rapaz, você vai fazer o quê, rapaz? Você é um bom policial, olhou minha ficha. Aí eu falei, olha, eu vou para o seminário. Ele falou, você vai ser padre? Eu falei, padre não, porque padre não pode casar, padre tem um monte de problema. Talvez eu vou ser um pastor, missionário, se for da vontade de Deus. Aí ele pegou os papéis, assinou. Fazer missões. Eu fui para o seminário interno. Eu cheguei lá e falei: todo mundo aqui é louco, meu Deus, só eu orando, jejuando, estudando. E eu falo: meu Deus, quanto tempo eu tenho que ficar aqui nesse lugar? E eu fiquei ali durante 3 anos estudando no seminário, até que o Senhor me deu direção para ir para a Bolívia. Na Bolívia, eu fui para uma cidade chamada La Paz. Em La Paz, eu trabalhei no El Alto de La Paz, ou seja, no lugar mais alto em La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar. Muito frio, muita neve e falta ar. Sempre o Brasil vai jogar lá, perde, porque falta ar. E o boliviano ganha, porque em La Paz é muito alto. E eu fiquei lá 1 ano trabalhando na Bolívia. E eu queria que Deus tinha uma obra comigo lá. Eu tive experiências tremendas com Deus na Bolívia. Depois de 1 ano, eu voltei da Bolívia e nós começamos a Missão Semear. A Missão Semear, eu e o pastor Clarismundo, que também é meu irmão, é missionário em Moçambique, na África. Nós se unimos aqui no Brasil, nos encontramos, porque sempre ele está num país, eu estou em outro. Aí nós nos encontramos e abrimos a Missão Semear. Através da Missão Semear, nós começamos a preparar pessoas para fazer estágios em outros países. Eu fui o que levei a primeira turma de alunos para a Bolívia. Lá nós fomos em Cochabamba. E depois do treinamento missionário, nós levamos gente para a África, em Moçambique, e também levamos gente para a Espanha. E através da Missão Semear, nós damos curso de missões, missiologia, e também desafiamos ao aluno a fazer uma viagem transcultural para outro país. E aí o aluno vai com a gente, é desafiado a fazer missões. Mas em 2007, o Senhor falou no meu coração de voltar ao campo missionário. E então, em 2007, eu fui para a Espanha fazer um trabalho que eu já vinha fazendo algumas viagens, que era evangelismo de muçulmanos. Na verdade, se chama Operação Trânsito. É onde que os muçulmanos eles saem da Europa e vão para o norte da África. Nessa saída da Europa para o norte da África, muitos missionários e equipe de pessoas de vários países, eles vão para os portos. E lá começa a dar Bíblia para os muçulmanos, aqueles que querem, né? Então, uma equipe de brasileiros, eu fazia parte lá de entregar a Bíblia para os muçulmanos. E várias vezes eu fiz esse projeto, até que Deus abriu as portas para eu ficar fixo na Espanha, trabalhando com muçulmanos e trabalhando com ciganos, porque o Senhor colocou no meu coração de abrir uma igreja lá na Espanha.
A Espanha é conhecida como cemitério dos missionários, né? E para mim foi um grande desafio ir para a Espanha. E em 2009 nós abrimos uma igreja lá na Espanha. Ela já está funcionando há 10 anos, 11 anos fez agora, e nós estamos lá já há algum tempo. Eu voltei para o Brasil para passar um tempo de férias, veio o coronavírus, cancelaram o meu voo 6 vezes e disseram que agora o meu voo está suspenso até setembro, né? Então a gente está esperando o momento de voltar para a Espanha. Graças a Deus, quando eu estava na Espanha, Deus foi bom e misericordioso, que me deu uma esposa. Eu fui para o campo solteiro, abri a igreja, estava pastoreando solteiro, e Deus me olhou com um olhar de misericórdia e falou: vou dar uma esposa para esse cara, porque não é bom que o homem fique só. Aí então, uma irmã, Jane Evelyn Espada Dias, ela estava passando pela Espanha, ela é médica, doutora, que trabalhava na Zona Leste de São Paulo. Ela foi fazer um trabalho missionário no Mali e passou pela Espanha. Então, quando ela passou pela Espanha, eu vi jovem, médica, solteira, fazendo missões no Mali. Eu falei: essa mulher é de Deus. Só pode ser de Deus essa mulher. E ela foi sozinha. Eu falei: essa mulher é de Deus. Aí não sei por que começaram a me dar o WhatsApp dela, Facebook dela. E aí começamos a conversar. Estamos conversando até hoje. E ela deixou o trabalho dela em São Paulo. Essa foi a fase mais difícil da minha vida, eu acho. Eu tive que sair da Espanha e ir lá conversar com os pais da Jane em São Paulo. O pai dela é boliviano, a mãe dela é mineira. E eu me lembro que eu estava sentado lá, o homem não me conhecia, ele trabalha com ar-condicionado, todos os filhos são formados, a maioria, né, só tem uma que não é formada. Eles são engenheiros, médicos, e eu falei: olha, eu vim aqui pedir a mão da sua filha. E ele falou: tanto que eu investi na minha filha para estudar, para ser médica, e agora você quer que ela seja missionária na Espanha, um país que está em crise, deixar a carreira dela. E eu falei para ele: não se preocupe, Deus está no controle de tudo. E então, em 2014, nós nos casamos, e agora temos 2 filhas, uma de 4 anos, outra de 1 ano e 8 meses, a Ana Esté e a Thalita, nasceram na Espanha, e agora nós estamos fazendo um trabalho missionário, pela misericórdia de Deus, na Espanha, e juntamente com a Missão Semear aqui no Brasil. A Missão Semear aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, onde nós começamos, onde agora eu sou o presidente da Missão Semear, e lá na Espanha, onde eu sou o pastor de uma igreja, que na maioria são ciganos, mas também tem brasileiros. Quem ficou tomando conta foi o missionário Leonardo, que está lá tomando conta, o missionário. E, bem, estamos aqui esperando para Deus abrir os aeroportos, abrir as fronteiras novamente, para a gente poder voltar para o campo missionário. Bem, foi um pequeno resumo. Cada etapa teve muitos desafios, mas é um pouco do nosso trabalho que a gente tem feito durante esses anos. Bênção pura. Então, você está onde agora? Achei que você estivesse em São Paulo, não? Nós fomos para São Paulo esperando que a agência aérea liberasse o nosso voo, mas ela não liberou, porque ela é uma agência aérea marroquina, Royal Air Maroc. Então, ela é marroquina. Então, nós temos vários problemas. Um tempo não por Espanha, por causa do índice de mortos na Espanha. Depois, o Marrocos fechou também. A Espanha fechou as fronteiras com o Marrocos. E agora o Brasil também está com alto. Temos 3 países que foram afetados pelo coronavírus. E então, eu estou em Vitória, no Espírito Santo. Estamos aqui, eu e minha esposa aqui. E nós tivemos que voltar, regressar de São Paulo e esperar que é uma outra possibilidade de nós voltarmos ao campo missionário. Mas eu estou em Vitória.
no momento. Entendi. Tá aqui do meu lado, eu estou em Vila Velha. Ah, ok. Então, quais são os maiores desafios lá, de diferença assim da Bolívia para a Espanha? O que é que você sentiu, América do Sul, com relação aos desafios, às dificuldades, adversidades, e lá na Espanha, lá na Europa? Quais são as diferenças, os desafios, as maiores dificuldades, tanto em um lugar como no outro? Então, rapaz, trabalhar com latino-americano é uma maravilha. É uma beleza. Trabalhar com europeu é difícil, é complicado, né? O orgulho europeu. Eu bem que falei para o Senhor, falei, Senhor, eu não quero ir para a Europa por causa do orgulho europeu. São pessoas difíceis de trabalhar. Quando você trabalha na América Latina, você vê que as pessoas são mais humildes, as pessoas abrem o coração, elas são boas para trabalhar, para se submeter, para confraternizar. Quando você vai para a Europa, tem que romper muitas barreiras. Você tem que primeiro entender como funciona a cultura dele, principalmente do espanhol. Eles falam muito dos espanhóis, que eles são grossos, mas a verdade é que a cultura deles é assim. Então, uma vez que você entra na cultura, você vê que não é que eles são grossos, é a maneira deles ser, eles são diretos, ele fala na cara, não é como o latino-americano que dá a volta, que é muito sensível, que tem aquele cuidado de magoar. Eles não têm preocupação de magoar, não. Eles falam, mas são seus amigos. Mas tem que falar, tem que dar aquele choque. E depois está tudo bem. Depois vamos tomar um cafezinho no bar, e não acontece nada. Mas, com respeito à abertura para o Evangelho, a gente vê que na América Latina tem muito mais abertura do que a Europa. O catolicismo ele é muito forte, está enraizado. Tudo que vem de fora é seita. Então, quando eu falo que eu sou evangélico, ele fala, que seita é essa que eu não conheço? Então, eles pensam que eu sou testemunho de Jeová, é difícil entender. Barreiras culturais, sendo que tem muito mais abertura com o latino-americano, com o boliviano, do que com o espanhol. Mas depois que você entra na cultura, você consegue abrir possibilidades para pregar o evangelho e estabelecer o reino de Deus. E qual é o lugar que a sua igreja está lá, na Espanha? A nossa igreja está em Santa Fé. Santa Fé é uma cidade que foi construída em 80 dias pelos reis católicos para conquistar Granada. Granada foi a última cidade onde foram a cidade de onde eles expulsaram os muçulmanos. E Granada tem um contexto muito forte árabe e também um contexto de ciganos, porque muitos ciganos foram para aquela região. Lá é da Andaluzia, onde tem o flamenco, onde tem a cultura árabe. E também está próximo ao Marrocos, sempre tem trânsito de marroquinos e árabes naquela região. Mas é em Santa Fé que nós está estabelecida a nossa igreja. É no sul, então, né? O sul da Espanha, extremo sul? Exatamente, é no sul. Não chega a ser perto de Algeciras, que é o final da Espanha. Chega a ser do lado de Málaga, a parte lá em cima de Málaga, embaixo de Múrcia, ou seja, está 4 horas de barco de Marrocos. É no sul, mas não chega a ser nos extremos, como Tarifa e Algeciras, né? Se você vai subindo um pouquinho, porque Algeciras, no extremo sul da Espanha, é 1 hora de barco. De Granada, são 4 horas de barcos para poder chegar no Marrocos. Mas chega. Qualquer dia você vai lá comigo, rapaz. Está convidado a ir lá comigo, conhecer o nosso trabalho lá e dar um pulo no Marrocos. Vamos lá, certamente. Eu tenho uma família aqui na igreja, eu os batizei, eles são espanhóis, catalães, né? Eles não gostam que fale que é espanhol, não, que é Catalunha, porque eles são de Barcelona.
nas regiões ali do interior de Barcelona, mas moravam também na capital, Jesus e Mireia, um pai e uma filha. Eu batizei os dois aqui, são membros aqui da igreja e são espanhóis, e ele nascido, criado lá e tal, e uma goiana, uma moça de Goiânia, foi para lá, conheceu ele, casou, vieram morar em Vila Velha, e aí passaram a frequentar a igreja, e ele, junto com a filha, eu tive o privilégio de batizá-los aqui. Converso muito com ele, toda vez que ele vai, ele traz presentes para mim lá de Barcelona e tal. E eu tenho um carinho todo especial com Barcelona, porque eu fui skatista profissional durante uns anos, né? Eu andei de skate muitos anos e fui profissional um tempo. E Barcelona é uma das melhores cidades do mundo para andar de skate na rua, que era a modalidade que eu praticava. Lá no MACBA, o Museu da Arte Contemporânea de Barcelona, sempre naquele pátio enorme que tem na frente do MACBA, sempre tem ali dezenas de skatistas, e por toda a cidade, pelas praças, pelos pátios e tal, por causa da arquitetura, né? Toda a Europa é boa, porque usam muito granito, muito mármore, e isso é o paraíso do skatista, é o mármore e o granito. Mas, especial, a cidade de Barcelona, toda a Catalunha ali é muito diferenciada na arquitetura, no uso do mármore, do granito, então é uma pista de skate gigante. É o paraíso, é sonho de todo skatista poder andar em Barcelona. Então eu creio que eu ainda vou lá, vou dar pelo menos uma manobra lá no MACBA para registrar e realizar meu sonho. Travou seu vídeo aí. Agora destravou. É bênção. Porque Barcelona é um lugar, a Catalunha, ser independente da Espanha. Na verdade, proclamou a independência, mas o presidente não permitiu, mandou o exército para lá e não deixou. Mas é um desejo de sempre a Catalunha separar, porque a Espanha ela é muito dividida. Tem a parte norte, que eles falam outro idioma, o euskera, falam espanhol. Galícia, que é diferente. Então, eles são muito divididos entre eles, como cidades autônomas. Então, o que eles querem? Essa independência. Quando você olha da Espanha, parece que ela é bem unida, mas quando você entra, você vê toda essa divisão na Espanha, que são como países dentro de um país, ou reinos, né, como era antigamente. Agora, reinos da Catalunha, do País Vasco, porque o País Vasco, inclusive, tinha um grupo terrorista, que era o ETA. Depois ele acabou, virou um partido político. Mas você vê como a Espanha ela é bem complicada nessa questão de divisões e problemas políticos, né? Mas... Eu também tive uma experiência uns anos atrás, 2000 e... Aí, ó, tem um irmão falando que você já esteve na igreja dele. Esse Simas Doulos é o Angelison, lá da Assembleia de Deus, ali da Ponta, em Anchieta. Naquele tempo, eu acho que era a igreja do Fernando, quando você foi lá. Ah, ok. Ok. Fernando congregava lá também... nessa época, que você foi lá. Porque um dos nossos trabalhos é despertar missões nas igrejas. Culto de missões, a gente vai e prega, a gente quer despertar missões no povo de Deus. Porque o Brasil já foi profetizado que seria um celeiro de missões. E hoje tem muita necessidade, principalmente na Europa, na Catalunha, em Barcelona, em Madrid, nessas cidades. Então, tem muita necessidade de
missionários. E o missionário brasileiro é bom. Vamos ver se a gente consegue despertar alguns agora nessa live para poder ir lá na Espanha, lá fazer uma viagem missionária, dar um pulo até no Marrocos, se Deus permitir. Você passou alguma dificuldade, Jack, no que diz respeito à perseguição, tanto na Bolívia quanto na Espanha? Você teve alguma dificuldade? Esse período que você trabalhou com muçulmanos e a geografia que você está inserida pelo trânsito com o Marrocos, você já sofreu alguma perseguição, alguma dificuldade nesse sentido? Então, o trabalho na Não vontade de ligar, não. Dá. Tem alguma coisa... Agora rateou muito a internet dele lá. Acho que travou de vez agora, hein? Tentar tirar e colocar ele de novo. Aguardar um minutinho aí, irmãos. O missionário Jack está com dificuldade na internet dele. Vamos tentar convidá-lo novamente para ver se dessa vez melhora. Rapaz, perdão, mas... É assim mesmo, manda brasa, pode continuar. Então, no trabalho evangelista de muçulmanos é muito complicado, porque o Marrocos é proibido pregar o evangelho. O que tem na Espanha seria uma opressão, inclusive espiritual, inclusive do governo, para você não fazer obra missionária. Agora, o que acontece? O que eu fazia era ir para o porto, no porto da Bíblia para os muçulmanos. Então, a polícia do porto, na Espanha, ela não quer que você faça esse trabalho para não prejudicar o trânsito. Então, ela tira os missionários do porto. O que nós fazemos? Nós entramos no porto para aproveitar os carros que estão parados para entregar a Bíblia. Então, muitos aceitam, muitos não aceitam. Muçulmano que pega a Bíblia e olha e fala, é maldição, porque tem Jesus Cristo, é isso? Se não é isso, Jesus Cristo, e fala, é maldição, joga fora, briga, te xinga, mas é tudo em árabe, você não entende nada. Então, você fala, Deus te abençoe. Agora, com respeito à polícia, o que ela faz? Ela vai e pega você e expulsa do porto. Então, o que a polícia fez? Uma vez ela me parou e falou, eu sei que você está aqui entregando Bíblia, você pega essas Bíblias, eu sei que tem um carro estacionado ali cheio de material, você pega esse material e vai embora. Tá você e mais 7 pessoas aqui, senão vou fazer uma demanda contra vocês. Aí você pega, sai do porto, quando troca o horário, entra outro polícia, você volta para o porto para entregar mais Bíblia. Então, o que acontece? Eu fui expulso 4 vezes. A minha esposa, que não tinha nenhuma experiência, que é médica, trabalhava em São Paulo, uma moça de família, ela foi expulsa 3 vezes. Inclusive, um pastor uma vez foi preso, mas não pode prender porque é um país que tem liberdade de pregar o evangelho, há uma liberdade. Mas a polícia, ela faz isso. No meu caso, quando eles começaram a expulsar os missionários do porto, nós começamos a usar mochilas e quando vinha a polícia, a gente saía fora da polícia em direção ao muçulmano. E aí veio na minha cabeça, pois eu era policial, estava atrás de bandido, agora eu estou fugindo da polícia para poder pregar o evangelho. Sem falar que algumas vezes eu tinha que fazer um contrabando de material evangélico para o Marrocos. Por quê? Eu falava assim para o pessoal da missão, eu estou indo para o Marrocos, ele fala, leva material para nós, pega a sua mochila, enche de Bíblia, enche de material discipulado.
e pega o seu carro, enche de material e manda você atravessar a fronteira. É como um contrabando, né? E eu me lembro que eu estava com material escondido no carro, material na mochila. E quando fui passar na fronteira, o policial pegou o meu passaporte, que na época era verde, né? Agora já sou espanhol, eu sou europeu, é vermelho, mas na época era verde. Ele olhou assim e falou: quem é o brasileiro que está no meio de vocês? Aí meu coração acelerou. Aí eu levantei a mão e falei: eu sou brasileiro. Ele falou: você está indo para Marrocos, vai ficar quanto tempo? Eu vou ficar... Tá bom, depois você volta, né? Tudo bem. Pegou meu passaporte e me deu. Eu falei: graças a Deus. Porque se revista a minha mochila, revista o carro e achar um monte de Bíblia, material evangélico, entendeu? Então, no Marrocos tem uma grande perseguição. No Marrocos você pode ser preso, você pode ser deportado, né? E no pior das ocasiões, ser morto. Na época que eu estava na Espanha, 40 missionários foram expulsos do Marrocos. Mas é aquela expulsão que o policial chega, pega as suas coisas e vai embora. Então a pessoa tem que deixar a casa, tem que deixar o carro, tem que avisar a família. E às vezes nem tem tempo de despedir. Missionários da nossa organização também foram expulsos do Marrocos. Então, como a gente vive essa proximidade do Marrocos ali, e a gente também trabalha com muçulmanos, a gente sofre um pouco, mas não chega a ser tão extremo, por causa que o Marrocos também ele tem bons relacionamentos com a Espanha. Então, a gente consegue desenvolver um trabalho mesmo embaixo de pressão, mesmo com essa repressão, a gente consegue ver muçulmanos se entregando a Cristo Jesus. Um exemplo disso é uma amiga que eu tenho, que o nome dela é Fátima. Ela é árabe e ela é de Marrocos, ela separou do marido. E os testemunhos de Jeová, que fazem um trabalho forte na Espanha, eles estavam visitando ela e ela me perguntava: eu quero saber qual é a verdade, eu estou meio confusa. Eu quero saber se a verdade está na Bíblia ou está no Alcorão. É Alá ou Deus? É Maomé ou é Jesus? Eu já tinha evangelizado ela, eu falei: Fátima, pergunta para Deus. E ela, quando foi dormir, ela perguntou: Deus, qual é a verdade? E ela teve um sonho com Jesus. Sonhou que Jesus se aproximava dela, pedia a mão dela, e quando ela segurou na mão de Jesus, a paz de Deus entrou no coração dela, e ela se entregou a Jesus Cristo. E eu me lembro que eu cheguei do Brasil na Espanha, e eu vi essa moça me cumprimentando, me acenando, assim, eu falei: quem é essa mulher que eu não conheço? E de repente, quando eu olhei, eu falei: é você, Fátima, o que aconteceu? Ela me disse: eu tive um sonho com Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, e os meus filhos também se entregaram para Jesus. Então a gente vê que muçulmanos têm se convertido, muçulmanos têm chegado lá na nossa igreja. Teve um muçulmano que entrou na nossa igreja, e quando ele estava na nossa igreja, as pessoas ficaram espanhol, eu falava coisa aí escondida na mochila dele. Eu falei: calma, gente, se morrer vai todo mundo para o céu. Não se preocupe, não deve ter nada nessa mochila. E aí, ele veio a primeira vez, depois foi embora. Quando veio na segunda vez, graças a Deus, a gente tinha um marroquino, então ele pôde fazer a tradução, da pregação, e eu me aproximei dele e perguntei: por que você entrou nessa igreja? Porque muçulmano não vai na igreja, muçulmano vai na mesquita. Ele falou: porque algo me atraiu para esse lugar, algo me trouxe aqui. E eu falei: é Jesus que quer fazer uma obra na sua vida. Então, a Europa está sendo muito invadida e assediada pelos muçulmanos, mas Deus continua salvando, mesmo embaixo de pressão e dificuldades para alcançar esse povo. Ô Jack, que bênção, cara, ouvir essas histórias lindas. Que coisa linda, muito bom. Que você vai estar orando por você, para Deus continuar te usando a sua igreja, usando a sua equipe, usando a missão semear para a glória de Deus. E queria deixar que você falasse agora, antes da gente encerrar,
aquilo que está no seu coração. Fique à vontade para divulgar, fazer aí propaganda do que você quiser. Fique à vontade, pode falar o que você quiser. Tá ok. Então, eu só queria lembrar de Mateus 28, né? Quando o Senhor disse para ir fazer discípulos. Eu creio que esse é o nosso trabalho, é o trabalho da igreja. E não somente uma visão local, mas uma visão global. Então, parece que Jesus quis despertar nos discípulos que ele formou, que ele chamou, uma visão global de missões, não somente na sua região, não somente na Galileia, mas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então nós estamos trabalhando para isso. Só que quando nós vemos a dificuldade, as barreiras, nós vemos estatística de muitos missionários que estão voltando do campo, a gente vê que precisa formar mais missionários. Por isso nós temos a Missão Semear. A Missão Semear, nós estamos reestruturando a Missão Semear para dar o curso de missiologia na internet, semipresencial, para formar pessoas, e cada aluno vai ser desafiado a viajar para a África e depois ser desafiado a viajar para a Espanha. Para quê? Para ver a realidade do campo missionário, porque ele pode fazer missões orando, ele pode fazer missões contribuindo, e ele pode fazer missões indo. Hoje nós temos a facilidade que o apóstolo Paulo, que os grandes missionários não tinham, e eles fizeram muitas coisas e muito mais. Então hoje nós temos toda a facilidade. Você vai comprar uma passagem aérea, você pode dividir em 10 vezes. E as matérias que nós temos no nosso curso de missões são 10 matérias. Então cada mês você pode contribuir, você pode juntar o dinheiro para fazer a viagem conosco, para fazer missões, e nós vamos receber esses alunos no campo missionário. Então, nós, através da Missão Semear, estamos querendo desafiar as pessoas a participar, a nos seguir no Instagram também, da Missão Semear, tudo minúsculo, a entrar em nossa página. Nós estamos reformulando a página da Missão Semear, missãosemear.org, ou então ligar para nós também. Pode ligar para o telefone, falar: eu quero participar da Missão Semear, eu quero fazer parte, eu quero contribuir, eu quero ser aluno, eu quero fazer a viagem missionária, e nós vamos estar aconselhando, nós vamos estar influenciando, nós vamos estar desafiando a você a ser uma pessoa que possa levar missões no coração para a sua igreja, para o seu pastor. Se você é pastor, levar missões para seus membros. Dizer: mira, olha, você pode fazer parte, você pode fazer um curso de missões, você pode viajar numa viagem missionária e ver a realidade do campo. Então, o que acontece? Através do telefone 9969-228888, 9969-228888, você pode entrar em contato comigo. Nós vamos na igreja, estamos pregando, tá certo que agora é com máscara e com... Mas a gente vai na igreja e prega sobre missões, a gente faz agenda para poder pregar nas igrejas e desafiar as pessoas a se envolverem em missões, porque missões está no coração de Deus, e a missão é para todos. Agora, não pode a pessoa não fazer nada por missões. Dê oportunidade que missões entre no seu coração, dê oportunidade que missões te envolva, te leve ao campo missionário, que você se compadeça, que você influencie e seja influenciado por missões. E eu creio que vai ser uma bênção. Eu deixei a Polícia Militar em 94 para fazer... Estou fazendo missões... Não fazendo... Mas missões não se faz sozinho. Missões não se faz sozinho. Não é para um missionário. Nenhum missionário é super-herói. Missões se faz com a igreja. Missões se faz com muita intercessão, com cobertura de oração. Então, dessa maneira, nós queremos fazer. Se você que está ouvindo aí, quer fazer parte, quer conhecer, é só entrar em contato, fazer o curso da Missões. Nós estamos com o Fernando Queiroz,
que é um dos professores da Missão Semear, ele que fez mestrado em missões, que fez pós em missões. Então nós temos pessoas capacitadas e cremos que vem os fins dos tempos, mas está escrito, não virá o fim até que esse evangelho seja pregado em todo o mundo. Então nós precisamos ser um contribuinte da obra, do estabelecimento do reino. Né? Quero pedir oração também por mim, pela minha esposa. Nós temos que decidir como vamos fazer para voltar para a Espanha. É um desafio para nós de saber se vamos comprar outra passagem, se a agência ela vai nos devolver o dinheiro, o que vai acontecer conosco, mas nós sabemos que estamos na mão do Senhor, mas precisamos de sabedoria e direção desse tempo aqui no Brasil. Então, meu irmão, você que está ouvindo, participe, venha fazer missões conosco, com a Missão Semear. É tempo de fazer missões. Esse coronavírus vai passar, mas a obra não está inacabada. Ela não acabou. Ela precisa de você. Tem muitas pessoas que nós queremos, por exemplo, profissionais. A minha esposa ela é médica. Ela tem um desafio de levar uma equipe médica, por exemplo, como na África, fazer um trabalho com profissionais, entendeu? Existem muitas possibilidades para nós fazermos missões, mas nós não vamos fazer sozinhos. Missões não é para um pequeno grupo, mas é para todos. Todos participando, contribuindo e fazendo parte desse grande ministério da obra missionária. Entre em contato com a Missão Semear, entre em contato conosco e nós queremos capacitar a igreja, pastores, líderes, para fazer um trabalho missionário. Amém? Amém. Obrigado, Jack. Deus abençoe você, sua esposa, suas filhas, a Ana Esther e a Thalita, né? Sim, sim. Continuar conduzindo vocês de acordo com a vontade deles. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. E daqui a pouco essa live vai estar no YouTube. E eu espero em Deus que essa mensagem possa inflamar os corações para orar, contribuir e ir fazer missões. Essa é a vontade de Jesus para todos nós, discípulos de todas as missões. Que seja para a glória de Deus e de Jesus. Obrigado, querido. Deus abençoe você. Eu que agradeço, um grande abraço. E domingo mesmo, ontem eu estive pregando ali na igreja que eu sou membro, da EDNV, e foi uma bênção também, culto de missões, e é o tempo de nós fazermos missões. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe. Do pastor Eduardo? Eduardo Vieira, meu pastor. Ele é brother, amigão nosso, ele é bênção. Mas você pregou em Itapuã? Na de Itapuã? Preguei em Itapuã. Estive pregando ali em Itapuã, e foi uma bênção. Mande um abraço para ele, tá bom? Valeu, fica na paz, até mais. Deus abençoe a todos vocês. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.